Bem-vindo a mais um momento de mensagem de fé. Meu nome é Juarez e queremos em breves minutos estar aqui partilhando uma mensagem de edificação ao teu coração. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Irmãos, nós temos ao longo da Bíblia poderosas armas de Deus que ali são citadas, que servem para a destruição de fortalezas, ou seja, fortalezas espirituais. E é nesse tema que iremos então nos debruçarmos aqui. É triste hoje em dia assistimos a tantos conflitos bélicos de toda a ordem. De uma forma mais específica, nós temos visto nos últimos dias o conflito ali bélico, ou seja, a guerra entre Rússia e seu país vizinho, Ucrânia. E temos visto, nesse contexto desta guerra, um avanço tecnológico quanto ao arsenal bélico, principalmente da Rússia ali, que tem feito mais esta ofensiva contra a Ucrânia. E nós vemos então hoje a proliferação dessas armas. Como nunca, nós vemos o alcance delas, o poder de destruição dessas armas, como nunca visto antes, e que assombram o mundo, deixam o mundo muito preocupado com o poder bélico destas que detêm estas nações. Diversos são os motivos, se formos enumerar, de um conflito, mas se pararmos para pensar, nenhum conflito ou guerra ela é justa. Sempre há perdas irreparáveis de vidas e também danos, né, que ocorrem, que se arrastam por anos. Paulo, meus irmãos, muitas vezes em suas cartas, ele fez simbologias de âmbito militar. Imaginemos nós, nos tempos de Paulo, a qual se nós andássemos por províncias do Império Romano, ali estariam as guarnições desse império com o intuito de resguardar a ordem. Os conflitos, então, naquela época, eram constantes, preservando os territórios e riquezas do Império. O Império Romano precisava preservar aquilo que ele tinha então como posse e empreendia força para tal. Podemos dizer que Paulo, então, em sua obra, até mesmo de proclamar o Evangelho, ele vivia em constantes conflitos, tanto que ele usa, por muitas vezes, como simbologia, o âmbito militar como nós nos referimos. E ele vivia em constantes conflitos contra seus opositores judaizantes, em guerra constante contra os poderes do reino das trevas. O apóstolo, no capítulo 10, defende seu apostolado contra alguns falsos apóstolos. É o capítulo ao qual nós lemos o versículo 4, que esses falsos apóstolos, de uma forma sorrateira, eles enganavam a igreja em Corinto. A intenção desses homens era denegrir a imagem, então, de Paulo e a sua obra. Eles se vangloriavam da sua retórica, da sua eloquência, daquela maneira vazia do seu modo de falar. Com sutileza afastava os coríntios, então, da verdade do evangelho da graça. Eles enfraqueciam com seus discursos a imagem do apóstolo Paulo. Se aproveitavam do trabalho alheio, ou seja, do trabalho de outros, dizendo que eles tinham feito, tanto que Paulo, nesse capítulo 10, como também no capítulo 11, se queixa disto, que eles estavam então usurpando aquilo que Paulo construiu, dizendo que eles mesmos fizeram aquilo, e se consideravam
melhores que todos os outros ministros do Evangelho. Paulo afirma que as armas que ele usava não eram humanas, não eram carnais. Elas não eram essas armas que Paulo usava como as armas desses falsos apóstolos. Então nós podemos aqui perguntar, irmãos, o que Paulo quis dizer quando ele se referiu a armas carnais? O que são essas armas carnais? Armas carnais são o método, a maneira que este mundo decaído, ao qual nós conhecemos, e aqueles que pertencem a esse mundo, se utilizam para obter seus objetivos. O mundo caído apenas gerará obras que contradizem, então, a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, naquela que nós cremos. E esta maneira de lidar com as situações em nada tem identificação com o procedimento do verdadeiro homem e mulher de Deus. Eles usavam, esses falsos apóstolos, das armas que sabiam manusear. Não sei quanto a você, meu irmão, mas é triste nós vermos pessoas, por exemplo, invejosas, que sabem manusear muito bem a arma da inveja, essa arma carnal. Pessoas que vivem obsessivamente desejando o que os outros têm, e não apenas isto, mas também desejando, querendo o mal destas pessoas. Ou mesmo pessoas orgulhosas, que não admitem os seus erros, comprometendo elas mesmas e também aqueles que estão ao seu redor. Isso é triste, irmãos, é muito triste. Paulo conhecia estas armas carnais. Ele sabia de seus reais resultados, o fim disto, mas confiava na eficácia, ou seja, no resultado das armas que eram poderosas em Deus. Assim como Paulo, nós também precisamos conhecer essas armas, irmãos, poderosas em Deus e que estão à nossa disposição. Podemos aqui dar um exemplo para entendermos um pouco melhor, que cada ferramenta ela tem a sua especificidade. Agora, quando falamos de armas, que é o nosso, até mesmo, é uma palavra-chave de nosso tema, o tema desta mensagem, nós vemos que todo armamento ele é necessário, por exemplo, para todo soldado executar suas tarefas. Porque assim, através de suas armas, ele muitas vezes tem que preservar a ordem em momentos de violação de leis. O bom soldado, ele tem o seu material pronto para qualquer ocasião, conhecendo então seu funcionamento. Com isso, se nós trouxermos esse exemplo para a nossa prática de fé, como bons servos de Cristo, conhecemos as armas que Deus então nos deu. E se nós, porventura, ainda não a conhecemos, precisamos com urgência, irmãos, conhecer o funcionamento dessas armas. Conhecer como é o manuseio dessas armas. Isto nós precisamos, é indispensável. Temos algumas armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Podemos citar o próprio Evangelho, a oração, a palavra de Deus, o amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão. Armas que os chamados por Paulo de superapóstolos não se utilizavam e não usavam. Mas assim, se você assim me permite, meu irmão e minha irmã, queremos então aqui tirar entre estas armas espirituais, essas armas poderosas em Deus que nós citamos aqui, queremos tirar a oração, para então estarmos aqui falando um pouco. São muitas as pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela oração, por essa
poderosa arma em Deus. Como é maravilhoso, irmãos, nós vemos testemunhos a qual a oração ela proporcionou cura e libertação para a vida das pessoas. Ela nos leva, a oração, a adentrar no mundo espiritual, ao recôndito dos céus, a adentrarmos no trono da graça, a conhecer as riquezas infindáveis de Deus. Aquilo que Ele tem preparado para nós é através da oração, irmãos. Certa vez, John Wesley, um avivalista, o pai do metodismo, ele disse assim: você ora e jejua? Importune o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim receberá a misericórdia de Deus. Agora, escute aqui, meu irmão e minha irmã. Quando o que pedimos está de acordo com a vontade de Deus, não há nada que através da oração não possa ser feito. Quando passa por esse crivo da vontade de Deus, a oração, o resultado da oração é certo. Se estamos aflitos e preocupados, olhe só, a oração nos acalma. Se estamos em guerra contra nossos desejos, a oração nos dá paz e escape. Agora, se você tem a sua Bíblia aberta, abra lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, e se agarre bem nessa promessa. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual é a ideia que esses versículos nos passam, meus queridos? A certeza que seremos atendidos pelo Pai. E sabem, irmãos, gosto muito de chamar Deus de Pai, porque, de certa maneira, é assim que o vejo, como um Pai amoroso que se compadece dos seus filhos. Esta imagem é maravilhosa para mim. Então, esses versículos nos levam a crer que pedindo eu irei receber, que buscando irei achar e batendo a porta ela irá se abrir. É certo. Que maravilhosa é essa promessa que Deus então nos dá através de sua palavra, irmãos. A oração ela é uma arma que o mundo não pode conhecer. É loucura para eles, pois as coisas espirituais estão reservadas para os espirituais. As armas em Deus têm alcance e poder muito maiores que as armas carnais, a qual aqui citamos, em duas, que eram a inveja e o orgulho. As armas carnais têm a intenção de matar, roubar e destruir. Mas olhe só, as armas dos céus levanta aquele que está caído e sem esperança, renova as forças do abatido, restitui aquilo que foi perdido. Aleluia. As armas em Deus destroem toda pretensão que se levanta contra Deus, destroem as fortalezas, coloca por terra as muralhas intransponíveis. Irmãos, aprendemos a manusear as armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus nos chamou para conquistar, irmãos. Queremos encerrar aqui esses momentos de mensagem de fé e queremos aqui desejar ao querido e à querida uma semana abençoada, que Deus lhe abençoe.